então, né? Que hoje eu tô esquecendo de botar tudo para gravar aqui. Então vamos lá. Essa parte aqui não é desenhada assim à toa, tem a, né, a pilha, qualquer pilha que você pegar aí, você vai ver que ela tem uma projeçãozinha maior aqui, ó, que é graças ao quê? Só para indicar o quê, perdão? Para indicar que é a região de maior energia. Tá? E aqui atrás, menor energia, que é o polo negativo. Aqui eu tô sem diferença de potencial. O que é isso? Sem diferença de energia entre os polos. Né? Acabou de falar que o polo positivo é diferente. Essa bateriazinha, essa simulação, essa demonstração de bateria, está colocando praticamente a mesma quantidade de carga no polo negativo e positivo, porque a tensão, que é o V, né, o que mais tem nome, que é o tal do V. Ele vem como voltagem, tensão, né, volts, potencial, tá? Então, a tensão desejada está no meio. Tem até um reloginho aqui do lado. Então, se você colocar uma certa tensão aqui, ó, um pouquinho de uma diferença de energia, ó, é como se dentro da bateria eu fosse lá e carregasse todo mundo e colocasse aqui, ó, né? Criasse, colocasse minhas cargas todas de um lado só. Aí cria uma diferença de cargas, que é como for uma diferença de energia, né? Porque se elas estão movimentando aqui, né? E tem maior concentração no polo negativo, então é porque tem mais energia no polo negativo, né? E se eu inverter aqui, né? Ele vai carregar todas as minhas cargas aqui para o outro polo, beleza? A química explica isso melhor, né? A química fala de uma reação química que acontece aqui, e essa reação química ela libera oxigênio. Perdão, porque eu lembrei do termo oxidar, né? Não sei se vocês já estudaram lá na química oxidação e redução. Então, acontece uma reação química que libera elétrons. E é esses elétrons que eu vou utilizar no meu circuito. Então, vamos pegar um circuito mais complexozinho aqui, né? Eu vou mostrar os cálculos de voltagem, não, mostrar o interior da bateria, sim. Mostrar o interior da bateria. Vou falar de resistência, vou falar de bateria. Então põe minha bateria aqui, ó, de 1,88 volts, que eu posso até mexer nele aqui, ó. Então, digamos que eu comprei uma bateria com esse valorzinho quebrado aí, né? E os elétrons chegam sem energia no polo positivo e saem com energia no polo negativo. Eles ganham ó, o transporte deles aqui, como se desse transporte aqui eles ganhassem energia. Aí quando chega aqui você libera eles com energia, eles passam lá onde tem que passar, seja uma TV, um carregador de celular, o seu computador, enfim, né? E ele volta para a bateria. Tá, o que é esse negocinho girando aqui do lado, ligado nesse amps aqui, ó? Que na verdade é abreviação de amperes. Ele está medindo a corrente, tem uma correntezinha pequenininha aqui, ó, diferente de zero, positiva passando aqui, beleza? Se eu inverter os polos da bateria, deixa eu ver se tem como inverter. Tem. É só colocar menos o que eu tinha antes, menos 288. Aí eu inverti os polos da bateria, né? Aí a corrente vai ficar negativa. Muda alguma coisa? Virar a bateria dentro do aparelho? Bem, é lógico que na prática tem a posição correta lá, né? Para você colocar. Mas aquela posição correta que tem para você colocar no controle remoto ou outro aparelho, ele tem a ver com uma outra coisa que eu vou explicar lá na frente, tá? Se você quer ligar, depende, está relacionado com a forma como você quer ligar a bateria. Um carrinho de controle remoto, alguma coisa, às vezes você precisa de ligar em série ou em paralelo, eu vou explicar isso depois, tá? Mas não é só para fornecer energia ou num sentido ou no outro não, tá? E aqui eu posso mexer à vontade, eu posso fazer isso à vontade, tá? Entrar com a bateria no sentido que for, que só vai mudar o sentido da corrente, né? O negocinho que estava girando e contando os elétrons lá para falar qual que é o valor da corrente, passou a movimentar no sentido contrário. E quando eu ponho o mesmo valor positivo, eu estou só invertendo, só invertendo o sentido aí. Só para ficar o mesmo valor, invertendo o sentido de movimento. Ele está aqui só para contar, na verdade, os elétrons estão passando, então eu mudei. Gente, o importante é que em cima chegar a energia. De que lado que está chegando, não estou nem aí. Tá? Isso não muda nada para a gente. Beleza? Um material, um fio condutor, como que eu posso
mexer na resistência desse fio. Ou seja, como que eu posso facilitar a passagem de elétrons, né? E como que eu posso dificultar a passagem de elétrons, tá certo? Beleza? Acho que tá travando aqui. Então tá. É, para isso eu preciso entender um pouquinho melhor isso aqui, ó. Opa, perdi a conexão com vocês da tela. Eu preciso entender um pouquinho melhor isso aqui. Eu acho que eu até comecei a falar ontem, né? Qualquer coisa vocês me corrigem aí. Quando eu vou construir um fio, vou comprar um fio, vou projetar um fio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher o material. Até comentei com vocês que de melhor resistividade é o ouro, né? Mas depois acho que a prata. Mas como que eu uso uns materiais desses, né? Reza a lenda que há alguns dispositivos relacionados a som automotivo, qualidade, som de competição, que algum dispositivozinho ou outro tem ouro, tem algum filamento de ouro que é para diminuir ruído, acho que facilitar a passagem de corrente elétrica, mas reza a lenda, já vi pessoal da área falando sobre isso. Mas faz sentido porque é um dos melhores materiais, só que não é o melhor custo e benefício para nós aqui, né? Construir algum equipamento, né, que conduz a eletricidade, corrente elétrica. Então o Rho, que é essa letrinha parecendo um P aqui, ó, tá? Ele está relacionado com resistividade, ou seja, é o material. Tá? Que material que é feito? Tem muito átomo? Não tem? Porque aqui ele mostra os átomos vibrando. E se eu aumentasse a quantidade de átomos, né? Olha só, o que que mudaria? Então, é isso que eu estou estudando aqui, tá certo? E se esse material fosse rico em átomos, né? Depende até da organização dos átomos, da rede cristalina, como é que funciona aqui, influenciaria um pouco aí na resistividade, né? Além do material, o material em si. O comprimento é importante? Ele é importante sim. Por quê? Porque se esse fio aqui é muito comprido, a probabilidade desse elétronzinho aqui, ó, uma hora bater num átomo desse, e acontece isso quase o tempo todo, tá? Tanto que tem hora que a corrente dá um atrasozinho, tá vendo? A gente acha que tá travando, mas não é não, ó. Tem hora que a corrente dá um atraso, porque depende da quantidade de vezes que às vezes ela bate aqui, ó. Quando ela bate, o elétron que está circulando aqui, ele bate no átomo, ele perde um pouco da energia dele, se não toda, né? E aquele elétron se perde. Então a gente perde muita corrente na hora de propagar ela em algum fio, tá? Tem formas de você diminuir um pouco essas perdas, eu vou explicar isso, tá certo? Sem perder a qualidade, a energia, tem como você diminuir a quantidade de elétrons aqui, ó. Se está passando muito elétron, a probabilidade é gigante de bater, tá? Mas se você coloca para circular aqui menos elétrons, mas com mais energia cada um, vai chegar para o consumidor a mesma energia, só que com menos elétrons circulando. Então é possível fazer isso, eu vou mostrar como, né? Aí você diminui as perdas aqui, ó. É o que a hidrelétrica faz, né? Porque a hidrelétrica geralmente é longe da cidade, né? Então a gente perde muito na transmissão da energia elétrica, né? Até ela chegar em nossas casas, né? Uma das formas de evitar essa perda é diminuir a quantidade de elétrons, mas não diminuir a quantidade de energia, tá? Vou explicar isso aí, certo? Então ainda lá na minha construção, né, o comprimento vocês viram que é muito importante, né? Quanto maior o comprimento, maior a probabilidade de eu perder minha energia toda aí batendo nos átomos lá. Então, essa daqui eu falo que deveria ser a primeira, né? É a segunda lei de Ohm. Tá? Eu acho que deveria ser a primeira porque você está construindo o aparelho, a corrente, escolhendo o fio, vamos dizer assim, né? Escolhendo o material, qual é o comprimento, né? O comprimento não dá para escolher muito, que é do padrão até onde você vai acender, né? Até a sua lâmpada, a sua casa, a sua televisão. Então não dá para escolher muito. Mas a área do fio é importante também. Por quê? Se eu aumento a área aqui, ó, eu tenho mais canais, né, mais filas aqui de elétrons,
né? Se o material é mais estreito, menor diâmetro, menor área, a probabilidade dele colidir também com o átomo é muito grande. Se eu tenho uma área maior, eu tenho várias camadas, eu consigo passar entre os átomos. Quer dizer, na verdade, eu estou passando entre os átomos, né? Tentando passar entre eles. Então, quanto maior a área, mais fácil é isso. Então, a área influencia também. Bem, resistividade aumenta minha resistência e resistência à passagem de quê? De elétrons. Aí fica mais difícil dos elétrons passarem, ok? Comprimento também atrapalha, aumenta a resistência, tá? Fica difícil de passar também. E a área é inversamente proporcional, olha que beleza. Se você aumenta a área, você aumenta o diâmetro do cano, passa mais água. Então, elétrons é a mesma coisa. Então, maior área, menor resistência. Então, se você aumentar aqui a área, diminui a resistência. Se você diminui a área, aumenta a resistência. Tá certo? Então, qual que é melhor, Carlos? Vai, melhor é você aumentar a área para diminuir a resistência e passar mais corrente. Tá, mas só que é isso que encarece o cobre. É justamente isso que encarece o cobre. Né? Você comprar um cobre com uma áreazinha ali, a gente fala o diâmetro, né? Comprar ali de, sei lá, eu não sei qual que é o menor que tem no mercado, mas, sei lá, 6 milímetros. É uma coisa, é um preço. E você comprar de 12 milímetros, esses valores eu tenho certeza que tem no mercado. 12 milímetros, que é o dobro, né? Seria esse aqui, ó, 12 milímetros, praticamente, né? 12 milímetros e o de 6 milímetros, tá? Praticamente, né? 5,95. Então esses aí são os extremos, né? O 12 milímetros é muito caro, o 6 milímetros é um pouco mais barato, mas metal agora na pandemia é uma das coisas mais caras que estão tendo, que tá tendo, né? Então tá aí, ó. Por isso tem várias coisas aumentando de preço que tá ligado aos metais indiretamente. Então tá aí. Eu escolho, eu estou construindo qual que é o melhor fio de cobre para minha casa. Obviamente que é o de maior área, né? Mas questão de custo-benefício e inteligência, né? Carlos, lâmpada, gasta muita energia? Não. Com certeza você consegue usar o de 6, tá? O de 6 milímetros para lâmpada, né? O que vai chegar na caixa de energia na sua casa vai ser o de 12, né? Tranquilamente, né? Mas dentro da sua casa você não precisa ficar usando o de 12. Ah, vou ligar então, Carlos, lâmpadas. Lâmpada exige pouca energia, tá certo? Então vou com o de 6, né? Aí tomada. Eu quer economizar mesmo, de verdade, um circuito bem inteligente, então você vai ter que selecionar algumas tomadas, né? Aquela tomada que você sabe que você vai ligar um ferro de passar roupa, um secador de cabelo, tem que ser maior do que 6, né? Que vai exigir mais energia, sei lá, 10 milímetros, certo? Agora um que você sabe que vai ligar uma coisinha simples ali, um liquidificador, alguma coisa mais simples, não vai ligar de forma alguma um micro-ondas, né? Mas vai ligar uma coisa mais simples. Ah, um carregador de celular, vou carregar celular, é o do meu computador, casar. Então beleza, não vai puxar muita energia. Enfim, né? O circuito com mais inteligente, mais personalizado ele é. Você já sabe, sua casa já está toda projetada, você já sabe o que você vai colocar em cada lugar, né? Então você vai ter as tomadas específicas, né? E chuveiro é a maior deles, né? Chuveiro exige muita energia, então vou usar um com diâmetro maior para facilitar a chegada da energia lá no meu chuveiro. Beleza? Tranquilos? Então o que manda é justamente isso aí. Ô, Carlos. Fala, amigão. E para uma coisa, por exemplo, que fica ligado 24 horas, tipo uma geladeira? A geladeira até que ela não puxa muita energia não, né? O problema dela é que ela tem um tal de ligar e desligar, né? Então às vezes você percebe quando ela liga e desliga. Hoje é mais difícil. As redes elétricas, as redes residenciais são mais bem feitas, cara, que antes. Né? Tá tendo mais consciência, os projetos de talvez mais de uma década para cá, tem que ter projeto, senão a prefeitura não libera. Lógico que desde que lei é lei, isso já era verdade, mas assim, não tem tantos anos assim que isso vem sendo mais é, policiado, né? Então,
não existe hoje, né, de alguns anos para cá, uma casa que não tenha um projeto elétrico aprovado pelo CREA, né, o órgão de fiscalização da engenharia. Então, toda casa tem que ter um projeto elétrico, né? Então, a pessoa tem que executar a casa de acordo com o projeto elétrico. Então, hoje é bem. Mas aí a geladeira, você pode reparar que a geladeira ela liga e desliga toda hora. Toda hora que ela liga, ela puxa um pouco mais de energia. Aí ela estabiliza. Ela puxa um pouco mais, liga, estabiliza. Então ela não é uma grande consumidora de energia. Por exemplo, só para você ter uma ideia, é o quilowatts aqui agora eu esqueci o valor, mas não dá para estimar. Uma geladeira média, lógico que tem o tamanho da geladeira, né? Duplex, duas portas, não sei de que jeito mais. Então, né? É lógico que isso vai influenciar, mas uma mediana, digamos assim, ela vai gastar em torno de. Eu sei que a gente não estudou energia elétrica ainda, mas em torno de uns 50 quilowatts ao mês, né? Ela vai te custar em torno de 60 reais por 50 e poucos, 50, 55 reais por mês. Mas os impostos, obviamente, você vai ter uma conta de 70. Isso você dentro de casa, sem tomar banho, só com a geladeira ligada. Beleza? Então ela gasta em torno de 50 kWh mês. É lógico que depende do quanto você usa a geladeira. Como assim, cara? Posso encher ela de que pode? Bastante coisa gostosa lá. Mas o problema é quando você liga, abre e fecha ela toda hora. Hoje elas são um pouco mais, de uma década ou mais pra cá, elas são mais modernas e elas aspiram o ar, né? Puxam o ar quente. Toda vez que você abre e entra ar quente, você fecha a porta, ela puxa o ar quente para ela não aquecer, né? Para ela conseguir manter a temperatura que ela estava antes de você abrir. Então ela tem alguns dispositivos que hoje torna a geladeira mais eficiente. Mas uma geladeira que você abre ela toda hora, ela gasta bem mais. Em média, ela gasta em torno de 50, 55 kWh, tá? Então, ela fica ligada o tempo todo. Mas o problema não é ficar ligado o tempo todo. Você pode deixar uma lâmpada ligada o tempo todo. A questão é qual a quantidade de energia que ela converte, né? Qual é a quantidade de energia que ela converte em luz. No caso da geladeira, qual que é a quantidade de energia que ela está convertendo para refrigerar os seus alimentos ali. Então depende da energia. Por exemplo, chuveiro. O chuveiro consome energia tremenda, mas os banhos não são tão longos. Micro-ondas. Micro-ondas é 1000 watts em média, né? Mas você vai fazer uma pipoca 2 minutos e meio. Vai aquecer uma comida, dependendo do alimento, 2 minutos, 2 minutos e meio. Você fica pouco tempo ligado, né? Fica pouco tempo funcionando. Secador de cabelo, em média de 500 watts, é muita coisa. O chuveiro é 5.000 se tiver 5.000, 5.500 watts se tiver no inverno, tá? 2.500, 2.500 Ô, Carlos, se tiver no antigamente, eu não inverno, sei no se verão. atualmente tem, Pode falar, amigão? é, tem aqueles negócios que ficava do lado de alguns equipamentos, que é tipo A, B, C, e que é Sim. umas linhazinhas. Aquilo permitiu o quê mesmo? Aqui ele está falando mais ou menos do consumo da geladeira. Se eu não lembro especificamente o que está no selo, mas geralmente é para falar do consumo da geladeira em média, né? Se ela é eficiente ou não, se ela gasta muito ou não. É óbvio que qualquer aparelho que consuma muita energia agride mais o sistema de consumo de energia, né? A maior parte da nossa energia, a maior parte da nossa energia é limpa, vem de hidrelétrica, né? E energia solar é muito insignificante ainda no país. Não sei se 2%, acho, ou 3% só da energia do país é solar, mais limpa ainda. Nuclear a gente tem Angra, Angra 1, Angra 2, mas a gente tem algumas termoelétricas no estado de São Paulo que começam a ser ligadas agora, no meio do ano para frente, porque começa a diminuir energia elétrica, hídrica. Aí a gente começa a ligar termoelétricas em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mas não representa tanto assim, né? Na nosso consumo de energia. Tá certo? Ah, tá. Beleza. Joaquim, entende? Deu pra. Deu sim, Carlos. Obrigado. Valeu, amigão. Porque na verdade não é o tempo que você fica ligado, é o quanto aquele equipamento consome de energia mesmo, né? Então,
Tudo bem que não sei se você pensou nisso aqui, caso ficar ligado muito tempo, ele vai aquecer, né? Tem uma temperaturazinha que ele vai aquecer, porque está passando muito elétron ali, está colidindo, está muito tempo ligado, lógico. Você vê que o carregador de celular, ele aquece um pouquinho, né? Você pode reparar que aquela caixinha, que o nome correto é transformador, que a gente chama de carregador, né, de celular, aquele transformador de energia, na verdade, ele aquece um pouco, dependendo do equipamento, do que você está carregando, do que você está usando. Eu uso um universal, então você não pode nem falar que é por questão do aparelho. Depende da bateria, o tanto que ele puxa, da tomada que você liga, se é 110, se é 220, aquece um pouquinho. Né? Isso não é bom. Né? Isso não é bom. Tá? Porque você está perdendo um pouco de energia. Né? E esses materiais são muito. Tem muita coisa de plástico, né? Sensível à variação de temperatura. Então, enfim, tem muita coisa para falar de elétrica aí, né? Muita coisa mesmo. Então tá aí. Essa aqui seria mais ou menos, como eu falei, a química explica melhor. Como eu mostrei lá na última aula lá, eu mostrei foi uma solução de cloreto de sódio, né? Que é sal. Né? Eu não mostrei uma pilha, né? Mas quem fala de redução, de oxirredução, de uma reação química liberando um cobre oxidando, liberando elétrons, é a química. Né? Aqui a gente faz de forma mais lúdica, vamos dizer assim, uma teoriazinha para explicar que o nosso sistema funciona assim. Quando eu estou usando o carregador de celular, olha só, o meu celular, afinal de contas, ele é o quê? Bem, você não está ligado na tomada, ele é um consumidor, ele tá gerando a sua própria energia da bateriazinha lá e está funcionando, ótimo. Então a sua bateria, né, a bateria do seu celular, que não é recomendável você usar o celular. E eu estou usando agora, né? Estou tendo que carregar ele para usar ele de câmera para dar aula para vocês, né? Não é interessante, não é recomendável você fazer isso. Você usar o celular, estou usando um aplicativo só de câmera, né? Mas você usar o celular enquanto você está carregando, isso não é recomendável, tá certo? Pelo menos eu não estou mexendo nele. Mas ele está ligado, que não é recomendado também, porque tá chegando mensagem no WhatsApp, alguém pode te ligar a qualquer momento, entendeu? Para te oferecer algum empréstimo, né, para atazanar um pouco sua vida. Mas enfim, né? Então não é recomendado. Mas enquanto eu estou usando o meu celular, a minha bateria ela está fornecendo energia para o meu celular. E não é pouca não, gente, tá? Quando eu ligo ele na tomada, está fazendo o contrário. A minha bateria começa a receber energia e automaticamente ela carrega. Então ela, química, explica melhor, né? Acontece uma reação química aqui que libera elétrons. Mas se você inserir elétrons na bateria, você faz com que a reação aconteça ao contrário. Você cria uma quantidade de elétrons lá dentro, né? E quando você chegar num ponto que você não consegue inserir mais elétrons lá dentro, né? Que seria o caso da bateria, quando você já carrega a bateria, não entra elétron mais, pronto, já está carregado, deu 100%, você pode sair dali que agora sua bateria vai descarregar, né? Vai poder ser usada para o seu celular ali. Tranquilos? Mesmo a de lítio, que é essas mais modernas, agora eu recomendo não carregar o celular e usar ao mesmo tempo, tá certo? Bem, então tá aí. Já entendi mais ou menos o meu. Aqui eu tenho muita coisinha que eu posso fazer, tá, gente? Tá 10 centímetros, vou dobrar, né? Passar para 20 aqui, ó, né? Olha o que que acontece. Antes, em 10 eu tinha uma resistência. O valor não está redondo aqui não. Uma resistência, um R de 0,67. A resistividade, que é o material meio, a área 7,44. Aí eu vou lá e dobro o meu comprimento. Passo para 20. Olha o tanto que minha resistência aumenta. Né? A probabilidade de bater em alguém que é grande vai aumentar a resistência, vai ficar difícil da corrente elétrica passar aqui. Beleza? Beleza, voltando lá para meus 10, né? Eu vi lá que se eu dobrar aqui, chegar em praticamente 15, né? Minha resistência passa para metade, né? E antes ela tinha passado para, ela viu o que? Dobrado também. Também não, né?
Ela dobrou com o aumento do L e dividiu por 2 com o aumento da área. Beleza? Passou para metade lá. E pronto. E dependendo do material também, obviamente que se eu dobrar ele aqui, eu aumento também, eu também dobro a resistência. Beleza? Então depois eu vou propor alguns exercícios assim, usando essa fórmulazinha aqui. Beleza? Mas uma vez já construída a minha resistência, eu vou colocar ela no circuito. Eu acabei de construir o fio, né? Aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um zoom, né? Que foi dado no fio aqui, ó. Isso aqui é só um fio. Não coloquei lâmpada, não liguei nada, nenhum equipamento ainda. Estou só analisando o fio que passa corrente elétrica. Aí eu coloquei aqui, ó, 3 pilhas comuns de supermercado, vamos dizer assim, né? De 1,5 cada uma, 4,5 volts, tá aqui, ó. A corrente que está passando 0,9 miliampere, né? 9 vezes 10 a menos 3. E a resistência de 500 ohms, né? Ohm demais, armaria. Então tá aí. Se a gente. Essa fórmulazinha é uma das mais importantes. Eu até gosto dela na ordem de R vezes I em vez de I vezes R. Qual é a diferença? São mais fácil de guardar. Quem vê ri, né? Vê ri. Beleza? Então, o que essa equaçãozinha fala? Essa daqui é a segunda lei, tá? De Ohm. Ohm é a unidade de resistência, essa ferradurazinha aqui, ó, tá? E essa daqui é a primeira lei, tá certo? Essa que é a primeira lei. Se eu conheço a resistência do circuito, né? Sei quantas baterias, que é o V, que você ligou lá. Então eu consigo descobrir qual que é a corrente que está circulando ali, tá? Então a corrente, os elétrons, gente, observe que os elétrons, eles saem, opa, aqui, ó, os elétrons saem do polo negativo, ó. Esse aqui é o sentido dos elétrons, o sentido real da corrente. Mas quando eu estou aqui, ó, opa, quando eu estou aqui, ó, eu considero o sentido da corrente, que é o capítulo que a gente está vendo agora. A corrente sai do positivo, tá vendo o sentido dela aqui embaixo? Passa na onde tiver que passar, liga sua TV, sai e volta para a bateria. Esse polo aqui da frente é o positivo, esse aqui de trás é negativo. Por que existe um sentido real, né? E existe um sentido convencional, adotado, arbitrário, né? Adotado aqui, vou falar arbitrário, não, adotado. Por quê? Bem, gente, até então a gente achava, durante décadas aí, a gente achávamos que quem conseguia circular, passar de um lugar para o outro, era um fluido, algo positivo. Então, quando você eletrizava um balão de aniversário na cabeça, até comentei isso lá, atraía os pedacinhos de papel, a gente achava que o que passava de um corpo para o outro fosse algum fluido positivo. Com a evolução e contribuição da química, modelo atômico, nós vimos que não, o que consegue movimentar, o que tem mais liberdade para movimentar são os elétrons, né? Que os prótons, que de fato são positivos, estão presos no núcleo. Ou seja, não tem como próton sair de lugar nenhum. É a mesma coisa que eu falei lá no início. Tá, nós descobrimos isso, já tinha evoluído, até circuito já estava funcionando. A gente já estava fazendo teste com o circuito, acendendo lâmpada, né? Thomas Edison e não sei o que mais. Então, qual que é o sentido de a gente mudar isso? Se não faz diferença nenhuma, tá? Se eu coloco aqui para você, deixa eu ver se eu coloco valores negativos aqui, não consigo. Se não faz a menor diferença eu inverter o sentido da bateria aqui, o meu aparelho vai funcionar do mesmo jeito, então por que a gente vai mudar? Então ficou a corrente elétrica no sentido positivo, como se ela fosse cargas positivas, está bem entre aspas mesmo, ficou a corrente elétrica como se fosse cargas positivas saindo do polo positivo, tá? Mas se alguém perguntar sobre o sentido real da corrente, você sabe que o que movimenta na verdade são os elétrons. Então, os elétrons mesmo saem do negativo para o positivo. Essa ideiazinha nossa aqui de corrente elétrica ainda vai evoluir um pouco, tá? Então aqui é o seguinte, o que é voltagem?
tá? Eu sei que meu tempo está esgotando. O que é voltagem da bateria ou da pilha, da tomada 110, 220? É uma quantidade de energia que eu estou fornecendo. Então, se eu dobrar, passar para 9, é pilha pra caramba, né? Colocar para 9 aqui, colocar 6 pilhas de 1,5 volts, eu vou dobrar a corrente elétrica, né? Porque eu tenho mais pilhas aqui para reagir, mais química, mais equações químicas aqui para reagir e produzir elétrons, tá certo? Então, eu vou ter mais corrente elétrica no circuito, beleza? Se eu passar isso aqui para uma pilha só, né? Sair de 9 para 1,5, dividir por 6, eu tinha 6 pilhas, então eu tinha 18 miliamperes, dividir 18 por 6, né? 3, beleza? O bom é que voltagem e corrente, vocês viram que são diretamente proporcional. Agora, resistência, deixa eu voltar para os meus 4,5 aqui, que é o original, 3 pilhas. Agora, resistência, opa, 4,5. Agora, resistência não tem a mesma relação. Se eu colocar aqui, ó, 150 ohms, praticamente. 149 ohms aqui, né? Então eu reduzi um pouco o R, a corrente. A corrente só aumentou, tá? Porque o R está considerável. Então, por que a corrente aumentou? Porque eu estava com 500 ohms, passei para 150. Então a minha corrente aumentou. Se eu passar aqui para 300 ohms, é ohm demais. Então aqui, ó, 300 ou bem próximo disso, 301, né? Eu dobrei a resistência, dividi a corrente pela metade. Então ficou mais difícil de passar, tem mais ohms aqui. Então a corrente caiu de 30 para 15. E assim por diante. Se eu passar isso para 600, ou bem próximo disso, já caiu para de 15, né? Dobrei, já caiu para 7,5. Então vai ficando cada vez mais difícil. Quanto mais ohms, os ohms só atrapalham. Ó. Quanto mais ohms, 800, 900. Quanto mais ohms, mais atrapalha a passagem de corrente. Menor é a corrente elétrica, tá certo? Porque tá vendo que aqui vai ficando só mais congestionado, ó. Vai até mudando os pigmentos ali, ó lá. Os pigmentos mexendo, né? Vai ficando cada vez mais difícil de passar ali, tá? Então as duas leis mais importantes que nós temos aqui é essa, que é a segunda, e com essa fórmula eu consigo resolver qualquer problema, tá? Eu vou economizar várias das fórmulas que estão aí. Eu vou ensinar vocês a resolver. Deve ter umas 8 fórmulas aí, tá, galera? Eu vou ensinar praticamente a resolver tudo com essa daqui, que é de voltagem. Agora, potência não tem jeito, não. Potência tem pelo menos umas 3 fórmulas que eu preciso utilizar, aprender a utilizar. Agora, voltagem deve ter no mínimo umas 3 fórmulas de voltagem. E eu vou ensinar você a resolver tudo com VRI. Tá? Mas para isso você tem que entender o que significa cada uma dessas grandezas aqui. Beleza? Senão você vai ter que decorar a fórmula mesmo. Então é muita fórmula. Se você pegar o material, só o material, e não prestar atenção na minha aula por algum motivo, hipoteticamente, né? Você não assistir, você vai decorar a fórmula pra caramba, tá? E eu posso colocar um formulário lá na prova que eu não vou facilitar tanto a sua vida, porque é muita fórmula. Se você prestar atenção em interromper bastante minha aula, perguntar bastante, entender como usar essa fórmula aqui, ó, você vai decorar pouquíssimas fórmulas, pouquíssimas. E se eu botar um formulário lá, para te lembrar mais ou menos essa fórmulazinha aqui que não precisa, né? Você vai matar a pau, tá certo? Então tá aí. Aí eu vou começar a montar circuitos na próxima aula para conseguir nas próximas aulas, né? Nem vou falar que é amanhã não, ou hoje ainda. Eu vou começar a montar alguns circuitos para começar é, calcular, ver para que serve corrente elétrica, né? Mas antes disso, tá? Eu vou começar a resolver alguns exercícios sobre corrente elétrica, beleza?
fiz uma seleção aqui de vários exercícios, mas eu vou começar na ordem correta aí, que é corrente elétrica. Então, eu já falei, e eu sei que meu tempo está quase esgotando, vai ficar para a próxima aula. Eu já falei de correntes em sólidos, acabei de falar inclusive. Falei em líquido, só não falei em gases, mas eu vou comentar aqui. Aí vai ficar para a próxima aula, eu vou resolver um exercíciozinho como esse daqui e alguns sobre corrente elétrica, tá? Pra gente ir memorizando melhor esse conteúdo aí. Tranquilos? Mas isso aí vai ficar para a próxima aula daqui a pouquinho. Abração.